Paz e bem, hoje estamos retomando com a nossa formação continuada sobre a terceira edição típica do Missal Romano e dando sequência ao nosso ordinário da missa. Então nós passamos dos ritos iniciais com o Padre Rodrigo, passamos pela liturgia da palavra com o Padre Tiago e agora nós chegamos na liturgia eucarística, esse centro da nossa ação de graças, esse centro da participação da missa, onde nós, em 3 momentos específicos, nos dirigimos ao Pai para oferecer o corpo e o sangue de Cristo, e o Pai, respondendo às nossas invocações e os nossos desejos, dá a nós o corpo e o sangue de Cristo. Então a liturgia é esse grande centro da ação de graças da vida da Igreja e da vida litúrgica. Para isso, nós então temos como primeiro lugar o altar. Se nos ritos iniciais o espaço litúrgico estava focado na cadeira, de onde o padre preside a missa, Se na liturgia da palavra o foco estava no ambão, agora nós estamos ao redor do altar. O altar, ele é o centro da liturgia eucarística, como vai dizer para nós a instrução geral do Missal Romano, Exatamente porque o altar é o próprio Cristo, É dele que nós nos focamos, é a ele que nós nos voltamos, é a ele que nós estamos ao redor para acompanhar todo esse mistério da nossa fé. Então, fazendo um reassunto da liturgia da palavra e de todos os ritos iniciais, nós então acompanhamos esse quadro da missa, os ritos iniciais e os ritos finais. Na liturgia da palavra, Deus Pai fala ao seu povo através da primeira leitura, da segunda leitura, do Evangelho e da homilia. Nas preces dos fiéis, é o povo que fala a Deus, através da Igreja, através do ministro, através do Espírito Santo em Cristo. Faz as preces a partir daquilo que foi vivenciado, ouvido na Palavra de Deus. Na liturgia eucarística, nós somos, então, a boca que fala pelo presbítero e o Pai, os ouvidos que escutam a nossa oração. E na comunhão, nós somos a boca que recebemos o corpo de Cristo, enquanto o Pai é aquele que oferece para nós o corpo e o sangue do seu Filho, Jesus. 3 são os momentos específicos de toda a liturgia eucarística. No primeiro momento, nós temos então a procissão e a preparação das oferendas. O segundo momento, a oração eucarística. E o terceiro momento, o rito de comunhão. E esses 3 momentos refletem para nós as próprias palavras do Cristo, que tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos e a nós. Na liturgia eucarística, então, acontece, em primeiro momento, a apresentação dos nossos dons. Na apresentação dos dons, então temos 3 perguntas básicas e fundamentais. Quem apresenta, o que é apresentado e a quem se apresenta. Quem apresenta? É importante recordar que quem apresenta é o próprio povo de Deus, o povo batizado, que traz ao altar a oferta, a sua própria oferta. Pão e vinho, fruto do trabalho, fruto da terra e do trabalho humano, que vai se tornar para nós o pão da vida e o vinho da salvação. O que é apresentado? Aqui é importante recordar para nós que nós apresentamos o pão e o vinho que vão se transformar no corpo e no sangue de Cristo. Não podemos trazer o pão da padaria, o suco de uva ou tantas outras coisas para este momento do ofertório ou da apresentação dos dons. Trazemos aquilo que vai ser para nós a Eucaristia. Não convém recordarmos essas grandes procissões com vários elementos, mas trazer pão e vinho que se transformarão em Eucaristia e, por isso, preciso ser trago pelo próprio povo de Deus. E quem apresenta? Aí é o próprio sacerdote, aquele que preside a nossa celebração eucarística, que se torna o mediador entre a oferta do povo e a oferta de Deus. A oração deste momento, o padre, ao receber o pão, reza: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o pão da vida. Ele também, ao receber o vinho, reza: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Percebam a grandeza dessa oração, dessa ação de graças, desse louvor que, desde a apresentação dos dons, ela vai acontecendo na nossa Eucaristia, no nosso grande momento de ação de graças. Imaginem vocês a beleza de trazer pão e vinho. Observem de onde vem o pão, Lá ainda daquele que plantou a semente, daquele que colheu, daquele que fez a massa, daquele que assou, daquele que vendeu, até chegar ao altar de Deus para se transformar na Eucaristia, no pão vivo, no pão da nossa vida. Da mesma forma, o vinho. Vejam só o percurso que o vinho foi fazendo até chegar ao altar, até chegar à mesa da palavra, à mesa da Eucaristia. Alguém plantou a semente da uva, alguém colheu, alguém fez o vinho até que ele chegasse a nós para se transformar no vinho da salvação. Padre, então, após apresentar pão e vinho, faz uma oração secreta, de coração contrito e humilde: Sejamos, Senhor, acolhidos por vós,
e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Por fim, merecem a nossa atenção 3 aspectos importantes deste momento. O primeiro aspecto é a água misturada no vinho. Esses 3 aspectos, esses 3 pequenos momentos, pequenos mistérios, podemos dizer que talvez sejam os gestos mais antigos de toda a missa, né? A água misturada ao vinho recorda para nós esse momento de unidade entre o divino e o humano, né? Não convém, não se pode, como dizia São Cipriano, apresentar, oferecer o vinho sem a água, porque significaria oferecer Cristo sem o seu povo, Cristo sem a sua humanidade. O segundo momento, o segundo elemento, é o incenso. O incenso recorda para nós que, neste momento, as nossas orações sobem a Deus como a fumaça do incenso sobe aos céus, né? Aqui também, esse momento do incenso recorda para nós que nós incensamos a apresentação, os dons sobre o altar, incensamos a cruz, o altar, o povo e o sacerdote, porque todos fazem parte da mesma oferta. Todos, né, tanto a oferenda como o oferente, padre e povo, né, estão ali ao redor do altar para oferecer um único e verdadeiro sacrifício. Por fim, o terceiro momento é o gesto de lavar as mãos, para recordar que as mãos que agora oferecem não são simplesmente as mãos do Padre, mas as mãos do próprio Cristo. E ele, ao lado do altar, representando a liminariedade do rito, o limite do rito, faz esse gesto de lavar as mãos, né? Rezando: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Em seguida, o padre, então, tem um diálogo orante com o seu povo. O padre diz: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E o povo, em diálogo orante com o Padre, diz: receba o Senhor por tuas mãos. Que mãos são essas? As mãos do próprio Padre. O nosso sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aqui também nós, muitas vezes, nos equivocamos nessa resposta, porque dizemos: ó Senhor. Não estamos fazendo uma oração direcionada ao Senhor, mas um diálogo orante com o próprio Padre, que diz, né? Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, este sacrifício para a glória do nome de Deus, para o nosso bem, o bem de toda a Assembleia e também o bem de toda a Santa Igreja. Então, concluindo esse momento do diálogo orante do Padre com o povo, ele sozinho conclui a oração de apresentação das oferendas, ou a oração sobre as oferendas, que une, né, essa oferta do povo à oferta de Deus, para então entrarmos na grande ação de graças, na oração eucarística, que podemos dizer que é o segundo momento da liturgia eucarística. Chegando na oração eucarística, nós temos a chave privilegiada para entendermos o mistério da fé, o mistério da Eucaristia. Esse mistério do pão e do vinho transformado no corpo e no sangue de Jesus, que se tornam para nós a presença de Cristo no meio de nós. Uma presença viva, uma presença atuante, e essa presença de Cristo coloca em ato a obra da redenção, o mistério pascal de Cristo. E é exatamente todo esse mistério que a oração eucarística recorda para nós. A oração eucarística teve, durante a história, vários nomes. Nós encontramos a anáfora, a oração de oblação, a ilácio, o cânon romano, mas hoje, a partir do Concílio Vaticano II, nós a chamamos de oração eucarística ou até mesmo prece eucarística. A oração eucarística, então, une, como eu estava dizendo, todos os mistérios da nossa fé. O mistério escatológico, aguardamos a feliz esperança da vinda de Cristo. O mistério pneumatológico, pedindo que a ação do Espírito Santo seja ela a transformar o pão e o vinho sobre o altar. E recorda também o mistério da nossa salvação, conhecido pela teologia como o mistério soteriológico, porque na oração eucarística vivenciamos a obra da redenção. Vemos como ela acontece e o que o Cristo mandou fazer em sua memória. Por isso a oração eucarística não consiste simplesmente no dizer as palavras, mas em fazer os gestos, né? Não bastaria dizer as palavras tomai e comei, tomai e bebei, mas era preciso tomar o pão, né? Partir o pão, tomar o cálice com vinho e tomar o cálice com vinho, porque o rito eucarístico não consiste só no dizer as palavras de Cristo, mas em fazer acontecer o mistério, a memória, da forma como Cristo fez. Uma das grandes novidades do Concílio Vaticano II foi a redescoberta das orações eucarísticas, né? Redescobriu aquela grande oração eucarística tradicional, lá proveniente do século II, século III, que hoje nós consideramos como a oração eucarística segunda, da tradição apostólica. Na sua estrutura, ela tem algumas novidades, mas na estrutura oficial ela traz os mesmos elementos que a tradição lá no início da era cristã, no início do tempo cristão, né, os primeiros cristãos então desenvolveram.
Depois se descobriu a oração eucarística primeira, que é o Cânon Romano, que é aquela que esteve presente no missal do Papa Pio V. Né? E depois, posterior ao concílio, se redescobriu mais algumas novas orações eucarísticas, em particular a terceira, a quarta, para as diversas circunstâncias 1, 2, 3 e 4. Em 1975, se redescobriu, se criou duas outras orações eucarísticas, que eram sobre a reconciliação 1, sobre a reconciliação 2, recordando esse ano da misericórdia, a grandeza ilimitada de um Deus que não se cansa de nos perdoar. E depois também foi pastoralmente construída a oração eucarística primeira para a missa com crianças, segunda para a missa com crianças, terceira para a missa com crianças. O Brasil também tem a sua oração eucarística própria, que é a oração eucarística quinta, já lá no Congresso de Manaus, quando, naquele Congresso Eucarístico, se recordou alguns elementos da nossa caminhada, do nosso desejo de participar da construção do reino de Deus e assim também ajudar na história como santos e pecadores, a construir a igreja, a construir o reino e a vivenciar tudo isso através do mistério eucarístico. A Instrução Geral do Missal Romano traz especificamente qual é a estrutura da oração eucarística. Ela é composta por alguns elementos importantes: o prefácio, os santos, o pós-santos, uma primeira epíclese, uma narrativa da instituição ou consagração, o mistério da fé, a oração ou anamnese, a segunda epíclese, as intercessões e a doxologia. Nessa dinâmica da primeira epíclese com a segunda epíclese está exatamente a beleza da oração eucarística redescoberta pelo Concílio Vaticano II, que é a ação, a presença, a manifestação, a invocação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que consagra para nós pão e vinho sobre o altar, mas também é aquele que faz de nós um só corpo e um só Espírito, para que possamos dar consequência a esse duplo dom, porque a Eucaristia que recebemos, a Eucaristia que comungamos, faz de nós igreja, faz de nós comunhão, faz entre nós que a igreja cresça, porque a igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja acontecer. O prefácio recorda para nós esse fazer diante, ou contar, recontar qual é as maravilhas da salvação que estão sendo celebradas naquele momento. Uma das características fundamentais do prefácio é mostrar para nós a beleza, o ato, a colocação do ato da história da salvação. Por isso, em quase todos os prefácios, nós encontramos a palavra hoje, porque o mistério que celebramos não é o mistério que aconteceu no passado, mas é o mistério que está sendo celebrado agora. Hoje nós celebramos o mistério da Ascensão, hoje nós celebramos a Páscoa, hoje nós celebramos o Pentecostes. Embora o mistério tenha acontecido num primeiro momento, na fonte originária, ele vem para nós atualizado, colocado em ato no hoje das nossas celebrações. O prefácio ele é dividido em 3 momentos específicos. Ele tem um protocolo, que é o convite de louvor, que é praticamente igual em todas as orações eucarísticas e em todos os prefácios. Aquele que nós somos habituados a escutar e a rezar junto com o Padre. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Há um segundo momento do prefácio, que é o embolismo, que é o elemento narrativo. É neste momento que acontece aquilo que eu acabei de falar para vocês, do hoje da história da salvação. A história da salvação está sendo realizada para nós no hoje das nossas liturgias. E, por fim, nós temos, então, o exocolo, que é a conclusão do prefácio. Recordando o elemento narrativo, recordando o evento da salvação, o mistério de Pentecostes, temos um motivo para proclamar a santidade de Deus. Por isso, o exocolo vem sempre acompanhado por essa razão, desse modo. Por isso, junto com os anjos e com todos os santos, nós aclamamos a santidade de um Deus que é 3 vezes santo. E tudo isso se une numa perfeita harmonia entre a liturgia celeste e a liturgia terrestre. Porque, como recorda para nós, Sacrosanto Concílio número 8, na beleza da liturgia terrena, nós já podemos participar da liturgia celeste. Aqui na Terra, com todos esses elementos simbólicos, rituais, com toda essa recordação memorial da história da nossa salvação, nós já antegozamos, participamos da alegria do céu. E tudo isso é estupendo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é um verdadeiro apocalipse, onde diante do Cordeiro de Deus, nós cantamos reconhecendo a santidade de Deus. Consequentemente, após o reconhecimento da santidade de Deus, nós então temos a primeira epíclese, como nós ouvimos na segunda oração eucarística. Na verdade, vós sois santo e a fonte da santidade. Então, se ele é santo e a fonte da santidade, nós os pedimos. Santifica para nós aquilo que trazemos ao altar, santifica para nós o pão e o vinho para que se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo.
Após essa primeira epíclise, nós então, na oração eucarística segunda, recordamos a narrativa da instituição ou consagração, esse elemento central das nossas liturgias, onde nós repetimos os próprios gestos que Jesus fez ao recordar a sua paixão, ao recordar o mistério da ceia. Aqui é bonito recordarmos um elemento importante das nossas liturgias. Na Eucaristia, nós não apenas celebramos a ceia do Senhor, mas também o sacrifício do Senhor. Por isso, não podemos separar aquilo que acontece no cenáculo, na última ceia, nem aquilo que acontece no Calvário, na sua paixão. Porque a oferta que Cristo faz na sua paixão, no alto da cruz, é a oferta que ele tinha feito na ceia na noite anterior. Por isso, a sua morte ela tem uma significatividade. Nós sabemos que morrer na cruz no tempo de Jesus não era nenhuma novidade, tantos morriam na cruz. Mas o que faz aquela morte de Cristo única e verdadeira, o que faz da morte de Cristo um sacrifício agradável ao Pai, é exatamente a sua profecia. A sua profecia de que naquele sacrifício é o seu corpo dado, o seu sangue derramado para a salvação do mundo, para que todos possam participar da obra da redenção e para que todos possam agarrar ao projeto salvífico de Jesus. Em seguida, nós temos o centro da oração eucarística, que é a aclamação anaminética. Quando nós cantamos mistério da fé e do amor, mistério da fé para a salvação do mundo. E cada uma dessas aclamações exige de nós uma resposta, que nós já somos bem habituados a responder. Aqui está o centro da missa, porque recorda para nós o elemento mais importante daquilo que fazemos. Anunciamos a morte, proclamamos a ressurreição enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Por isso clamamos com toda a igreja, vinde Senhor Jesus. E aí nós podemos dizer que o centro da oração eucarística está exatamente nessa aclamação anaminética, porque ela recorda o que ali estamos fazendo naquele momento específico. Logo em seguida, a nossa aclamação anaminética, onde recordamos o mistério da nossa fé, nós então pedimos a segunda epíclese, que além de ter transformado para nós o pão e o vinho, como eu tinha dito um pouquinho anteriormente, pede que nós também sejamos um só corpo e um só espírito para a edificação da igreja. Após esse momento, é claro, recordando a vocês que nós estamos fazendo a estrutura da oração eucarística segunda, algumas outras têm alguns dados mais específicos, mas na oração eucarística segunda, após o pedido de fazer de nós um só corpo e um só espírito, começam as intercessões. A primeira intercessão é aquela que nós, então, intercedemos por toda a igreja, pelo Papa, pelos nossos bispos, nossos presbíteros, diáconos, por todos os ministros do vosso povo, ou ainda por todos aqueles que circundam este altar, como nós dizemos na oração eucarística primeira, por todos aqueles que junto a nós oferecem este sacrifício de louvor. A segunda intercessão é também o pedido pelos nossos irmãos falecidos, por aqueles que nos precedem na glória do paraíso, por aqueles que morrem na feliz esperança da ressurreição de Cristo. E aqui temos uma particularidade bonita da oração eucarística, porque na oração eucarística nós recordamos não somente aqueles que morreram na feliz esperança da ressurreição, ou seja, dos cristãos, daqueles que tiveram fé, mas ainda ela acrescenta aqueles que morreram na feliz esperança e todos os outros que morreram. Aqui está uma prova da maternidade da igreja que recorda a todos a salvação de Cristo, recorda a todos a salvação dada por Cristo. Enfim, como nós na própria oração recordamos, pedimos a intercessão dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, do nosso santo padroeiro, do santo que celebramos no dia, para que nós também, como eles, possamos peregrinarmos, caminhar na estrada de Jesus e sermos testemunho vivo da fé e do amor. A oração eucarística, então, conclui com essa doxologia, que recorda para nós o elemento central, que tudo é feito por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tudo é feito por Ele, com Ele e nele. E é Ele que nós oferecemos ao Pai. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Tudo aquilo que toda a igreja recorda esse mistério do Cristo. E aqui na conclusão da oração eucarística nós recordamos esses elementos centrais da presença de Cristo. O Cristo que esteve presente no mistério da igreja reunida, do povo que ora e canta. O Cristo que foi exemplo na figura do Padre, que mediou para nós o sacrifício eucarístico, a memória pascal do Cordeiro. O Cristo que esteve presente na sua palavra, agora que está presente sobretudo no pão e no vinho sobre o altar. Todos esses elementos da presença de Cristo agora nos convidam a oferecer tudo ao Pai, tudo a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a bem-aventurança. Por isso, esse por Cristo, mas em particular o Amém, deveria sempre ser cantado, porque ele é a expressão mais magnífica da igreja, que reconhece, que dá o seu assentimento, que manifesta a sua fé no mistério da nossa fé, no mistério de Cristo, na presença de Cristo no meio de nós.
Como dito no início, nós dividimos a liturgia eucarística em 3 momentos específicos: a apresentação dos dons sobre o altar, a oração eucarística e agora nós chegamos ao rito da comunhão, né? Esse momento em que nós cada vez mais nos aproximamos da oferta que o Pai faz a nós no corpo e no sangue de Cristo. Ainda é preciso redescobrir muito o rito de comunhão. Existem tantos elementos, né, que dificultam a nossa redescoberta deste momento tão bonito e tão magnífico da nossa comunhão, da comunhão da nossa com Cristo e da comunhão nossa com a própria igreja, com os irmãos e irmãs que estão do nosso lado. Mas podemos nos perguntar, se todos comungam, ou melhor, se praticamente todos comungam hoje na missa, por que ainda precisamos redescobrir o rito de comunhão como um momento importante? Sacrosanto Concílio número 55 vai dizer para nós que o rito de comunhão, ou especificamente a comunhão, é a forma mais perfeita de participação da Santa Missa. 3 coisas específicas dificultam a nossa plena participação na comunhão eucarística, né? Uma primeira questão, né, faria de nós, então, a dificuldade de compreender o rito de comunhão como um ato eclesial. Não um ato subjetivo, não um ato individual, não um ato devocional, né? Nós comungamos o corpo de Cristo para ser corpo de Cristo, né? Há uma frase muito bonita de Santo Agostinho, que quando ele entregava a comunhão, ele dizia: recebe o corpo de Cristo, porque sois o corpo de Cristo. Então, aquele que não faz comunhão eclesial, ou aquele que não está na comunhão eclesial, não também deveria fazer a comunhão sacramental, porque a comunhão, o rito de comunhão, a comunhão sacramental é um ato de igreja, é uma comunhão eclesial. Então esse é um primeiro elemento que talvez dificulte o nosso entendimento do rito de comunhão. Um segundo elemento que dificulta, né, a nossa compreensão do rito de comunhão, consequência deste primeiro, é a manifestação de atos muito individuais na hora de receber a comunhão, né? Aqui é importante recordar para nós que a liturgia, né, em prol da unidade dos gestos e da harmonia, da nobreza e da simplicidade, quer com que todos, né, ou na maioria, possam fazer os mesmos gestos. Hoje nós vemos uma série de confusões na hora de receber a comunhão. Uns procuram na mão, na boca, de joelhos, em pé. Isso dificulta também este elemento, essa hora do ato da comunhão como ato eclesial, recordando que não é uma escolha pessoal somente, né? Mas é um ato da igreja, né? E por isso todos devemos caminhar ao encontro de Cristo e todos manifestar isso no ato de receber a comunhão. O terceiro elemento que dificulta também o rito de comunhão é a ausência da procissão, esse ir todos ao encontro do Senhor, recordando que a ninguém é dado o direito de comungar do próprio cálice, de comungar da própria patena, de comungar do próprio altar, porque a comunhão deve ser dada, a comunhão deve ser recebida, exatamente para manifestar comunhão, recepção, para manifestar a unidade da igreja, que dá a nós o corpo de Cristo, mas também é refletida muitas vezes na ausência do canto, porque cantamos não o ato de comunhão, mas cantamos a necessidade pessoal de cada um, cantamos o interesse pessoal de cada um, dificultando, manifestando mais ainda uma questão muito subjetiva, muito individual e muito devocional em torno da Eucaristia. Claro, tudo isso é necessário, é importante, mas nós podemos deixar esses cantos para a hora da nossa adoração fora do rito eucarístico, fora da missa. Mas na Eucaristia nós devemos refletir cantos que nos ajudem a celebrar em comunidade, que nos ajudem a viver a comunhão com a fraternidade, a comunhão com a própria igreja. A comunhão, nesse sentido, é o ponto culminante da missa, porque ela mostra para nós, né, o ato do próprio Cristo, que tomou o pão, partiu o pão e deu aos seus discípulos, né? Não bastou ouvir as palavras declarativas da instituição ou da narrativa da consagração, né? Mas também fazer a comunhão como ponto culminante, como ponto específico. Toda a missa, né, também da mesma forma como todos os sacramentos, se dirigem a esse momento. A Eucaristia como um sacramento fundamental, como a grandeza fundamental, como o sacramento dos sacramentos, porque recorda para nós essa participação no corpo de Cristo. A primeira manifestação do ato de comunhão está, né, na oração do Senhor. E aqui o convite é muito bonito, né, porque o padre diz: ousamos dizer com as palavras que o próprio Cristo nos ensinou. De fato, irmãos e irmãs, a oração do Senhor é uma ousadia, porque ninguém jamais poderia ousar chamar a Deus de Pai. Depois, no tempo de Jesus, né, mais ainda, além de chamar a Deus de Pai, seria uma ousadia, entendê-lo como nosso. Esse é o grande mistério da fé, essa grande beleza que Cristo veio mostrar para nós, que o Pai é nosso, né? O Pai é de todos, é o Pai aquele que nos une todos na filiação de Cristo, né? E por fim, certamente é um gesto de grande ousadia da nossa fé estendermos as mãos ao alto, estendermos a mão a Deus, né, dizendo exatamente que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
A oração do Pai Nosso é uma oração plena de ousadia ao chamar a Deus de Pai, ao chamar a Deus de Nosso, ao podermos abrir os nossos braços na oração da igreja, na oração que nos une a todos em Cristo, né? O nosso gesto de abrir as mãos revela para nós que nós, né, como os cristãos antigos, não trazemos nada nas mãos, mas trazemos apenas as mãos vazias, orantes ao Pai, né, dizendo, estendendo as mãos ao Pai, pedindo que Ele ouça os nossos pedidos, né? É um ato de humildade. Abrir as mãos não é um ato, né, de grandeza, mas um ato de humildade, dizendo: as nossas mãos erguidas em preces manifestam que queremos que a vontade de Deus seja feita no meio de nós, agora e para sempre. Na oração do Pai Nosso, nós então encontramos 7 pedidos específicos, né? Primeiros pedidos falam para nós: livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, perdoai os nossos pecados como nós perdoamos os nossos irmãos, dai-nos o pão cotidiano, né? Esses 4 últimos pedidos recordam para nós essa necessidade humana, da comunhão, né, eclesial, da comunhão com todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas também a oração do Pai Nosso recorda para nós 3 pedidos: que seja feita a vontade do Pai, que venha a nós o reino e que seja santificado o nome de Deus, né? Todas as vezes que rezamos a oração do Pai Nosso, cumprimos exatamente um dos primeiros mandamentos, que é santificar o nome de Deus, guardar sempre o nome de Deus. Logo após a oração do Pai Nosso, o sacerdote, o presbítero, aquele que preside, prossegue sozinho a oração conhecida como oração da libertação, né? É um embolismo, é uma continuação, né, do Pai Nosso, porque pede: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Logo em seguida, a oração de libertação, né, onde nós repetimos: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós, então, junto com o Padre, mas ele também prosseguindo sozinho, faz a oração da paz. Uma das profundas orações, porque recorda para nós a fé, né? Senhor, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Logo o momento da paz, logo em seguida ao momento da paz, nós então temos o gesto da paz. Um gesto simples, sóbrio, um gesto que deve ser evitado, né, de diversos modos. Devemos saudar aquele irmão que está do nosso lado, aquele que está atrás de nós, mas evitar todo esse passeio na igreja, toda essa grande saudação. É um gesto que recorda para nós a reconciliação, né? O ósculo da paz, a reconciliação dos irmãos, porque antes de podermos comungar, né, somos convidados a reconciliar com os nossos irmãos para vivermos melhor a comunhão com Deus e com a igreja. Logo em seguida, do ato de ósculo da paz, dessa saudação, dessa que a paz do Senhor esteja sempre convosco, nós então passamos imediatamente à oração do Cordeiro de Deus, recordando para nós que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qual é o pecado do mundo? É exatamente a distância existente entre Deus e o homem. Cristo, né, diminui a distância entre Deus e o homem causada pelo pecado. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro partido, que recorda para nós, né, a união entre Deus e o homem através da comunhão com o corpo de Cristo, né? Esse gesto de partir o pão também recorda para nós o próprio gesto de Cristo na última ceia, ao tomar o pão, partir o pão para dar o pão, né? É um gesto que recorda esse pão partido, esse pão partilhado, esse pão que deve ser partido de diversos modos, para que, das diversas formas que o pão veio partido, e nós, que somos tão diferentes, possamos, no ato da comunhão, sermos, né, um só corpo e um só espírito. O corpo de Cristo partido, o corpo de Cristo partilhado, faz da igreja um só corpo e um só espírito. Por isso, comungar é a consequência de um duplo dom. Não só a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo transformado nas espécies do pão e do vinho, mas o duplo dom também de fazer de nós um só corpo e um só Espírito. A comunhão é uma ação do próprio Espírito de Deus, refletida já na oração eucarística, na primeira epíclise, que pediu para nós santificar as nossas ofertas, e na segunda epíclise, que pediu que sejamos nós um só corpo e um só Espírito. A comunhão não é simplesmente a consequência de ouvir as palavras declarativas da narrativa da instituição, mas a consequência de uma sequência ritual, já lá iniciada no canto de entrada, nos ritos iniciais, prosseguindo do ato penitencial, na oração coleta, passando pela liturgia da palavra, passando pela liturgia eucarística, nesses 2 momentos específicos que nós estamos refletindo, a apresentação dos dons e a oração eucarística. A comunhão é a consequência de toda essa sequência ritual simbolizada, eucarística, ritualizada na igreja que se reúne ao redor do altar do Senhor. Passando esse momento de comunhão, nós então temos, né, a oração pós-comunhão, que recorda para nós um elemento importante, que
que nós vivenciando esses ritos, que vivenciando esse mistério da fé, que fazendo a comunhão, possamos também levar isso ao mundo, né? Possamos levar isso e fazer do mundo comunhão, né? Para refletirmos na nossa vida que devemos dar graças sempre em todo lugar, não só quando as coisas da nossa vida vão bem, né? E aí, somos convidados também a fazer comunhão com Cristo, comunhão concreta com a igreja, comunhão concreta com as pessoas que estão ao nosso redor, vivendo numa constante ação de graças, numa constante recordação das maravilhas que Deus faz por nós. E assim, então, chegamos aos ritos finais da missa, que comportam alguns momentos específicos, né? Os avisos que são necessários, importantes para a continuidade da nossa comunidade. É claro que esses avisos devem ser breves, né? É um elemento que causa tantas discussões na nossa igreja, porque muitas vezes, né, os avisos são intermináveis, as mensagens no final da missa parece que não vão acabar nunca mais, né? Mas elas são necessárias, porque fazem de nós uma família que ajuda a igreja no seu desenvolvimento, na sua ação pastoral, na sua missão no mundo, né? Logo após, nós temos então a bênção, né? A bênção que reflete para nós esse mistério profundo do amor e da continuidade da missa, né? No rito antigo, nós tínhamos ide, missa est. Ide, a missa é. A missa começa quando a missa termina. Na verdade, a nossa missão começa quando a missa termina. Por isso, a missa ela é a fonte e o cume da vida da igreja, né? É dela que vivemos, é a ela que chegamos, né? Entre os avisos e a bênção final, há também um momento específico, uma última munição, última admoestação, né? Uma última mensagem a partir do Evangelho, para que possamos colocar na vida a prática do Evangelho. E assim, então, convertermos e crede para que possamos ser a imagem e a semelhança de Cristo no mundo. E assim, os gestos finais da missa, os gestos em torno ao altar, são exatamente iguais aos gestos que foram feitos no início da missa. Percebam, né? Nós temos então uma entrada no início da missa e tivemos a saída no final da missa. Tivemos uma reverência ao altar. O padre, no início da missa, reverenciou o altar, beijou o altar. No final da missa, ele repete os mesmos gestos. Então, ele faz uma reverência para o altar e beija o altar. Depois, se no início da missa tivemos o sinal da cruz, que abria para nós toda a celebração, agora no final da missa nós temos então a bênção final, também com o sinal da cruz, que conclui toda essa celebração para que possamos dar início à celebração da vida, fazer da nossa vida aquilo que celebramos na igreja, né? Temos a saudação aos fiéis no final, a saudação aos fiéis também que teve no início da missa, né? Palavras de introdução, palavras de conclusão. Então, exatamente a mesma estrutura presente nos ritos iniciais estão presentes nos ritos finais, né? E assim nós então concluímos, né, a beleza dessa liturgia eucarística, né, a beleza do ordinário da missa, para que então possamos participar melhor, né, aproveitando também a chegada da terceira edição típica do Missal Romano, né? Essa receptividade do Missal suscita para nós a necessidade de uma formação. E toda formação, ela requer tempo, toda formação, ela requer recepção fiel e obediente, toda formação quer fazer de nós homens e mulheres melhores, para que possamos celebrar mais, celebrar melhor, celebrarmos com mais compreendendo o mistério, para que as nossas celebrações sejam de fato ativas, frutuosas, conscientes e assim possamos beber da fonte genuína da liturgia. A igreja, ao voltar às fontes da liturgia, quis exatamente fazer com que a liturgia pudesse ser uma fonte de vida espiritual e assim, né, de edificação da igreja, para o bem dos fiéis, para o bem da própria igreja. Não podemos viver sem a liturgia, não podemos viver sem a Eucaristia, porque é ela que faz de nós sujeitos em Cristo, de comunhão, de participação e de missão. Paz e bem.